Aleluia. Shalom, igreja. Uau, quantos já estão sentindo aí a presença de Deus? Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu estava imaginando esta fonte de Deus aqui em cima. E nós podemos ter o acesso e tocar nesta fonte e beber desta fonte. Eu estava vendo aqui essa dança profética e como eles estavam movendo aquela fonte de um lado para o outro, e imaginar que Deus nos deu a capacidade de ter uma fonte sobrenatural nas nossas vidas. Aleluia, de todas as vezes que nós necessitarmos desta água, e todas as vezes que nós necessitarmos jorrar esta água, nós somente temos que mover essa fonte. Fecha os teus olhos por um momento, fecha os teus olhos por um momento. Eu quero que você veja essa fonte aí onde você está. Eu quero que você entenda que você tem uma fonte dentro de ti. Oh, aleluia. Vamos, eu aprendi uma coisa: tudo que você não reconhece um dia sairá da sua vida. Tudo que você não honra um dia sairá da sua vida. E você necessita honrar e reconhecer essa fonte que há dentro de ti. Oh, e essa fonte quer provocar algo dentro de ti. Essa fonte quer provocar algo na sua vida. Aleluia. E o Espírito de Deus está aqui nesta noite. Talvez você passou por luta, você passou por provas, talvez você teve um dia difícil, uma semana difícil, algo tentou roubar a sua paz, a sua bênção, problemas no trabalho, em casa, eu não sei, mas você chegou aqui nesse lugar. Diga: eu cheguei nesse lugar. Diga: eu cheguei nesse lugar, e eu não saio daqui sem a minha bênção, eu não saio daqui de mãos vazias. Deus tem algo para mim nessa noite. Começa a declarar isso sobre essa vida, sobre a sua vida. Começa a declarar: Deus tem algo para mim nesta noite. Vamos, ora em língua por um momento aí, ora em línguas aí, fecha os teus olhos, não te distraia. Vamos, a distração aparta a unção. Aleluia, entra dentro desse transbordar. Oh, a sua meta não foi somente entrar aqui nessa noite, mas entrar dentro desse transbordar do Espírito de Deus. É isso que vai te transformar, é isso que vai te mudar, é isso que vai te impactar. Vamos, entra dentro desse transbordar agora. Vamos, ora em língua. Deixa transbordar por um momento. Vamos, por um momento. Vamos. Não é entrar aqui nesta noite, é entrar dentro desse mover sobrenatural, é entrar dentro daquilo que Deus está fazendo. Vamos, agora comece na autoridade do Espírito Santo. Renunciar toda carga, renunciar toda distração, renunciar toda preocupação, tudo aquilo que queira desconectar-te do fluir que Deus tem para ti. Vamos. Ativa a unção que há dentro de ti. Ativa essa unção que há dentro de ti. Em línguas. Quero escutar você orando em línguas. Vamos. Vamos em línguas. Aprenda a transbordar. Vamos. Vamos. Aleluia. Oh, algo profético está acontecendo aqui nessa noite. Oh, vamos, há algo profético acontecendo aqui nessa noite. Vamos, igreja.
que sondo louco, há algo profético acontecendo aqui nesta noite. Vamos, igreja. Algo está acontecendo aqui nesse lugar. Jesus. Vamos, igreja. Conecta-te. Vamos. Ao rio. Oh, algo está acontecendo. Algo está acontecendo aqui nesse lugar. Ei. Vamos, mova-se. Há algo profético acontecendo aqui. Algo está mudando no mundo espiritual. Algo está acontecendo no mundo espiritual. Holy. Espírito Santo. Jesus. Aleluia. Não é uma pregação. É uma revelação profética da nova temporada do que Deus tem para a sua vida. Não sei se você está entendendo. Porque somente pode ouvir com os ouvidos espirituais. Por isso diz: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. O homem natural, ele não entende as coisas do Espírito. Por isso você tem que entrar na dimensão do Espírito. Vamos, ora em língua. Você não está entendendo a instrução? Ora em línguas por um momento. 1 minuto, deixa se desatar dentro de ti. Vamos, não permita que nada te pare, que nada te impeça. Deixa o Espírito de Deus. Vamos. Oh my God. Ei. Entra. O diabo não quer que você entre. O inimigo não quer que você entre. Porque quando você entra, aleluia, você é transformado. Você transborda. Tudo te cobre. Os demônios não têm vez. Não. Algo está mudando dentro de você. Algo está mudando dentro de você. Você está se transformando. Você está se transformando. Oh, Jesus. Aleluia. Agora, você tem que aprender a mover a unção. Aleluia. Escuta isso. Uma vez. Oh. Ele até tentou, mas não conseguiu impedir que você chegasse aqui. Olhe para alguém que está do seu lado e fala: chegamos.
Fala, chegamos, Deus tem algo para nós. Tu não come, Deus tem, sempre é Ele, sempre foi Ele, não é o homem, não é o ministério, não, sempre foi Deus, sempre será Deus, sempre será Ele. Oh! Uma vez, eu estava em Charlotte, em Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e eu tive uma experiência, e essa experiência impactou a minha vida. Até esse momento eu tinha sentido a unção, mas eu nunca tinha visto a unção, apóstolo Carlos. Eu não sei quantos já viram, tiveram experiência em ver a unção. Eu somente tinha sentido a unção. E Deus falou comigo: eu vou abrir os teus olhos para você ver a unção. E a minha vida mudou a partir daquele dia, porque eu vi a unção como um rio sobrenatural de Deus. Era um rio, mas não era era algo tão poderoso, tão sublime, que parecia mais um oceano, mas era um rio, e era algo espiritual. E eu vi aquela unção se movendo, e por onde se movia a unção, as vidas eram tocadas, eram transformadas, eram curadas. E o Senhor me falou assim: mova a unção. Eu falei: como, Deus? Ele falou: mova a unção. Aleluia, porque a unção veio para que você possa movê-la sobre um determinado lugar. E eu quero que você mova esta unção aí onde você está. Mova esta unção por um momento. Aleluia, e você reconheça. Só que essa unção era tão grande que cobria todo lugar onde nós estávamos. Nós nos tornávamos tão pequenos diante de algo tão grande, e era impossível parar aquilo, era impossível lutar contra aquilo. Mas onde a unção passava, tudo transformava. Shequete calamachai. Ai, toma o seu lugar por um momento. Aleluia. E não se distraia em onde você está. Oh my God. Eu não quero que aquilo que você vai ouvir nessa noite você tome somente como uma pregação. Vocês me conhecem e sabem que eu não estou aqui porque sou um pregador, porque sou um apóstolo, porque essa é a minha profissão. Eu estou aqui como um profeta da parte de Deus. E o que é ser um profeta? É ser um mensageiro. Diga comigo, mensageiro. E é importante que você entenda que um profeta, ele não entrega aquilo que é dele, ele somente é o portador, mas a mensagem é uma mensagem da parte de Deus. É como um carteiro, ele chega na sua casa, ele te entrega uma correspondência, mas a mensagem que está ali não é dele, ele somente foi o portador. E aquilo que nós estamos compartilhando aqui em cima, nós somente estamos aqui como mensageiros, mas da parte de Deus, amém? E é algo muito tremendo, porque estamos praticamente quase 3 meses fora do Brasil. Nós tivemos 45 dias ali em Honduras, onde teve o apóstolo Márcio Alves, esteve ali, a pastora Gisele, tivemos um tempo tremendo. E nós chegamos aqui no Brasil, ficamos menos de 2 semanas só para resolver umas coisinhas, e já saímos para a Europa, onde tivemos 50 dias. Sexta-feira à noite chegamos no Brasil, sábado chegamos em Joinville, preparamos a nossa mala e viajamos domingo todo dia para poder chegar aqui no Rio de Janeiro. Mas o interessante que aconteceu é que enquanto eu estava em Europa, Deus estava me falando de vocês. Enquanto eu estava na Europa, e especificamente em um país, Deus estava me falando do ministério alcançando vidas. E quando eu falo que Deus estava falando do ministério alcançando vida, eu não estou falando da estrutura, eu não estou falando da denominação, porque isto não é a igreja. Ou seja, quem é a igreja? Quem é a igreja? Nós. Por isso eu falo, Deus
Deus estava falando de vocês comigo lá na Europa. E eu não podia deixar de escutar a palavra alcançando vida, alcançando vida. Vocês sabem, vocês me conhecem há muitos anos, e há muitos anos nós estamos aqui com vocês, mas isso nunca tinha me acontecido antes, nunca. E todo o tempo o Espírito Santo me deixou bem claro, enquanto eu estava na Europa, alcançando vida, e no final dessa mensagem, eu vou falar o que Deus me falou relacionado a alcançando vida na Europa. Mas o Espírito de Deus está aqui nesse lugar. E nós precisamos ouvir o que o Espírito de Deus quer nos falar, amém? É quase impossível nós falarmos de transbordar sem falarmos de rio. Praticamente o transbordar, o rio, ele caminha junto. E se você abrir comigo a sua Bíblia em João capítulo 7, versículo de número 37. João capítulo 7, versículo 37. Aleluia. Quantos encontraram? Diz assim. Encontraram? Estão comigo? Diz assim. Vamos, encontra aí. Aleluia. E diz assim: ora, no seu último dia, o grande dia, diga comigo, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Versículo 38, ele falou assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior, diga interior, correrão o quê? Correrão o quê? Da onde? Do seu interior. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior correrão rios de água viva. Versículo 39. Ora, isto ele diz a respeito do... Ora, isso ele diz a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Diga comigo, rio. Nada do que Jesus falou foi um acidente. Nada do que Jesus falou foi uma coincidência, foi uma palavra vazia, uma palavra sem sentido. Ninguém conhecia o mundo espiritual tão bem como Jesus aqui na terra. Por mais revelação que tiveram os apóstolos, por mais revelações que tiveram os profetas, ninguém poderia falar tão bem do céu como o Filho de Deus que estava aqui na terra. E nós temos que prestar muita atenção na palavra de Deus, quando a palavra de Deus diz: errais ignorando as Escrituras e o poder de Deus, porque tudo que está na Escritura tem um propósito. Diga comigo, tudo que está na Escritura tem um propósito. Agora nesse momento ele está falando que aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior vai correr um rio, diga comigo, um rio, porém de água viva. E depois ele explica claramente que esse rio estava se tratando do Espírito Santo, do fluir do Espírito Santo, da manifestação do Espírito Santo. Ele está falando, vai fluir um rio através de você, mas entenda uma coisa, não é um rio natural. Diga comigo, não é natural. Diga, é sobrenatural. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, não é natural, é sobrenatural. Diga para alguém, não é um rio natural. Diga, é um rio sobrenatural. Porque o Espírito Santo não é natural, o Espírito Santo é sobrenatural. Então ele está falando de um rio sobrenatural. Mas muitas das vezes ele falava com parábola, com simbologia, e ele falava, eu quero que você entenda, é um rio, mas não é um rio de água natural, é um rio sobrenatural. Então quando ele falou que aquele que crê nele vai fluir um rio de água viva, o sobrenatural de Deus ia fluir na vida e através daqueles que creem. Algo sobrenatural, diga, algo sobrenatural vai fluir através de mim. Vamos, diga, algo sobrenatural vai fluir através de mim. E foi Jesus quem disse, diga para alguém, foi Jesus quem disse, Bispo Paulo, foi...
Você carrega algo sobrenatural dentro de ti. Eu quero que você entenda. Não ignore essa escritura. Você carrega algo sobrenatural dentro de você, que é tão poderoso que é como um rio. Mas não é um rio natural. Diga para alguém, é sobrenatural. Diga, é sobrenatural. Mas por que ele usou essa palavra rio? E vamos falar um pouquinho sobre o rio. O que é um rio? Por exemplo, se nós formos ver o que é um rio, no natural, o dicionário, por exemplo, diz assim, que um rio é uma corrente de água que se dirige para o mar, ou para um lago, ou para um outro rio. Por exemplo, no Brasil é muito conhecido Foz do Iguaçu, as cataratas do Iguaçu. Por exemplo, Foz é o local onde uma corrente de água como rio se deságua. Isso é o natural para nós entendermos um pouco. Por exemplo, um rio. O que é um rio? Um rio é um conjunto de nascentes. Diga comigo, nascentes, fontes de água. Diga comigo, nascentes, fontes. Um conjunto, diga comigo, um conjunto. Um conjunto de nascentes e de fontes de águas que transborda sobre um lugar. Um rio nunca pode ser um rio sem ter uma nascente, uma fonte que se encha tanto até o quê? Transbordar. Então, se uma fonte não transborda e se juntar com outras fontes que também se transbordam, não há um rio. Não há um rio. Aleluia. Então é um conjunto de nascentes e fonte de água que transborda o seu lugar de origem e enche tanto e se transborda tanto que aquele lugar ali não a pode deter, não a pode contê-la. Então ela começa o quê? Ela começa o quê? A transbordar. Ela começa a se derramar. Não pode conter, porque é uma nascente, ela está viva, e como ela continua fluindo, não pode reter. Você pode segurar até por um momento, por exemplo, as comportas de água, a contém por um momento, mas chega um determinado momento que ela tem que deixar fluir. Por quê? Porque são nascentes, são fontes vivas que estão fluindo essa água. Aleluia, a tal ponto que o lugar onde se originam não as pode retê-la, ela está fluindo. O rio tem que correr por caminhos que são criados pela natureza, ou muitas das vezes pelos homens. Ou seja, aquela fonte junto com outra fonte, junto com outra nascente e com outra nascente estão fluindo. Eu coloquei hoje por curiosidade no Google, no nosso amigo Google, a nascente dos Foz do Iguaçu. Nós vamos para lá agora, para as cataratas do Iguaçu, né, pastor Nel? Vamos para lá, é uma coisa tremenda. Quantos aqui já foram nas cataratas do Iguaçu? Quantos já foram? É algo tremendo, não é? Parece o trono de Deus ali, não é verdade? Mas você já colocou alguma vez a nascente do Iguaçu? Quantos já colocaram? Quantos já viram? Parece algo tão pequenininho. Eu inclusive vi uma reportagem da nascente do Iguaçu ali, do rio, e até a repórter, ela falou assim, é algo tão pequeno. Deixa eu te falar uma coisa, o que você tem pode parecer pequeno, mas quando junta com alguém do seu lado, vai provocar algo sobrenatural. O que você tem pode parecer pequeno, mas o que vai acontecer lá na frente é como as cataratas do Iguaçu. Deus vai fazer algo sobrenatural. Ai, uma fonte. Diga comigo, não é por um homem, é por um corpo. Você pode parecer pouquinho, mas quando você junta com outra fonte, isso vai aumentar. E pode parecer que ainda é pequeno. Vamos, dá o braço para alguém do seu lado aí. Vamos aqui, ó. Olha uma fonte aqui, parece pequeno. Vamos, pega ele assim, ó. Parece pequeno assim, ó. Eu sou, mas eu juntei com uma. Já estamos aumentando. Junta com alguém. Vamos. Agora com outra pessoa, junta com outra aí, ó. Somos pequenos aí, ó. Não, mas está aumentando. Junta com outra aí. Então, já não somos uma fontezinha só. Já somos 4. Já está aumentando esse fluir. Vamos, junta com outra fonte. Vem cá, filha, junta aí. Vamos, junta aí. Está aumentando.
Xandeleriei. É que juntos somos mais fortes, é que juntos somos mais poderosos. Uma igreja que caminha junta se torna um rio que vai transbordar. Vamos. Nunca será uma pessoa sozinha, nunca será um pastor, nunca será um ministério sozinho, porque um reino dividido não prevalece. Mas quando nós somos fontes transbordando e juntamos com outras fontes, então nós somos mais fortes. Então eles não podem deter. Por isso o diabo sempre tenta desunir, sempre tenta dividir, sempre tenta separar, porque ele sabe o poder de fontes transbordantes. Quantas fontes transbordantes tem aqui? Você parece pequeno, olha para alguém e fala: você parece pequeno, mas não é. Há algo poderoso dentro de ti. Então aquelas fontes vão enchendo de tal maneira, aquelas fuentes vão llenando de tal maneira, pastor, que chega um momento não ela pode retener o lugar onde está. Quando você se enche tanto do Espírito, você não pode estar parado em um lugar. Ai, você quer mover, você quer movimentar, você quer correr, você quer avançar. Por isso todo ministério cheio do Espírito Santo, ele não se limita somente a um lugar. Não pode, é impossível, é impossível, não pode. Ele até quer, vamos nos, mas está crescendo, está enchendo. Aí começa a sair um pouquinho por aqui, aí vai para Ubá, Minas Gerais. Aí sai outro pouquinho aqui e vai lá para Jardim Catarina, Santa Catarina, não sei. Aí sai um outro pouquinho aqui, vai para onde? Vai para onde? Vai para onde? Aí começa a fluir. Aí você tenta segurar, você tenta o outro. Mas quanto mais você busca o Espírito vai enchendo e vai falar: você não vai conseguir, você não vai poder parar, porque você está orando, você está pedindo. Então eu vou encher e vou fazer transbordar esse ministério. Eu estava lá na Europa, falei: para de me falar de alcançando vida, Deus, deixa eu me concentrar aqui. E pela primeira vez desde todo o tempo que nos conhecemos, Deus não parava de me falar: alcançando vidas, alcançando vidas, alcançando vida. Isso estava falando de você. Alguém diga: Deus estava falando de mim lá na Europa ao profeta. Alguém diga: eu sou o fruto da profecia. Alguém diga: eu sou o fruto da vontade de Deus. Então são fontes, grupos de fontes, que foram enchendo e foram uma fonte encontrando com outra, até se tornar um rio. Agora o que o rio proporciona, olha, nem precisávamos falar disso, você já sabe o que o rio proporciona. Mas uma coisa que você deve entender é que onde chega um rio fluir, ali chega a vida. Diga comigo: chega a vida. Um povo, as pessoas, eles são beneficiados através da água que flui por meio desse rio. Quem também se beneficia da água de um rio, um fluir? Os animais, as aves, os peixes. Eles nunca estão nos lugares áridos, nos lugares secos. Eles estão nos lugares onde está fluindo água. Porque onde chega água, chega vida. Aleluia. Onde chega água, os povos se beneficiam e são abençoados por essa água. Onde chega água, chega as aves, chega os animais para estar ali. Ali onde chega o rio, onde chega a água, é a vegetação, a plantas, agriculturas, alimento. Onde chega a água, eles transformam a água em poder. Diga comigo: poder. Energia, diga comigo: energia. Eles fazem a hidroelétrica, então aquela água agora está gerando o quê? Diga: energia. Poder, diga comigo: poder. Aleluia. Onde chega esse rio, onde chega estas águas, muda a economia. Tudo é transformado. Diga comigo: tudo é transformado. Diga comigo: os ambientes são transformados. Alguém aqui já morou em um deserto? Levanta as mãos, que alguém já morou em um deserto.
Nós tivemos a oportunidade de morar 7 anos na região do deserto do Atacama, um lugar onde faz mais de 400 anos que não chove. Pastor Clélio morou lá, pastora Bânia morou lá conosco, pastor Nelson esteve lá, o apóstolo Márcio Alves esteve lá. E quando você sai da cidade, só existe 2 coisas: areia, diga comigo, areia e pedra. E é um deserto tão árido que nem o cactus nasce naquele deserto. Sabia disso? Nem um cacto. Por exemplo, as minhas filhas, Naara e Emily ali, elas não conheceram chuva lá. Por exemplo, Emily, que nasceu lá, ela não conhecia chuva, ela só conheceu chuva quando ela saiu desse lugar, porque lá não existe chuva. Nós ficamos 7 anos em um lugar onde não existia chuva, tudo era seco, diga comigo, seco, tudo era árido. Então eu levei a costume do Brasil para lá, subir no monte para orar. Só que aqui você sobe no monte, por exemplo, é o Vale da Moça, não lembro como que chama aqui, amendoeira, é tudo verde, tudo bonito. Aí a gente fomos subir nas montanhas de areia, e você dava 3 passos para cima e descia 2, porque era por areia, e você caminhava. E eu tive uma experiência, eu creio que o pastor Clélio vai lembrar disso, porque a gente ia orar nessa montanha lá em cima de areia, né? Levávamos uma barraquinha para lá e ficava alguns dias em consagração. Quando eu cheguei lá em cima, eu tive uma visão que me impactou muito. E o que foi que você viu? Eu vi um rio no deserto. Quantos já viram um rio no deserto? Pessoalmente. E eu lembro que eu fiquei olhando, se chama Rio de Açapa. Você pode buscar depois, Rio de Açapa, em Arica, Chile. E quando eu olhei aquilo, eu falei, pastor Clélio, o que é aquilo que está vindo? O que é aquilo que nós estamos vendo? Porque era um deserto tão grande, tão imenso, mas no meio daquele deserto, apóstolo, você via algo verde, algo cortando o deserto. O que acontece? O país vizinho com Arica, Chile, é La Paz, Bolívia. La Paz, Bolívia está numa grande altitude. Então as águas de lá, da chuva, das nascentes, das fontes, dos rios, buscava o mar. E onde estava o mar? Em Arica, Chile. Então aquele rio saía de La Paz, no país de Bolívia, e vinha cruzando todo o deserto ali, até chegar no mar que estava na cidade de Arica, onde nós pastoreávamos. E o que me chamou a atenção é que onde aquele rio passava, a vida chegava. Não, você não está me entendendo. Lugar não é lugar, deserto não é lugar de vida, deserto não é lugar de abundância, deserto não é lugar de prosperidade, deserto é lugar de morte, tudo está morto, não tem planta. Mas onde o rio chegava, o ambiente transformava. Aonde o rio chegava, a vida chegava. Por exemplo, eu escolhi uma foto ali para você ver, para você ter uma noção. Coloca as primeiras do deserto. Esse aqui, por exemplo, estamos no meio de um deserto, e aonde vai mudando, vai passando as fotos, e aonde, é isso aqui, para aqui, é isso daqui, tudo em volta é deserto, tudo em volta está morto, mas o que estava lá transbordou de tal maneira que teve que se derramar, e onde foi derramando, ainda que havia morte, trouxe vida, ainda que tinha sequia, trouxe abundância, e começou a se formar. Vai passando então, vai passando, e isso era literalmente o que nós vimos da montanha, um deserto, mas onde a água chegava, a vida chegava, tudo mudava, tudo transformava, nem a morte pôde parar a vida. Não, você não está entendendo. Não, tu não está entendendo. Eu disse que nem a morte pôde parar a vida. É isso aqui que você está vendo. Morte, não tem vida, não tem nada. Mas aonde a água do rio chega, tudo se transforma, tudo muda. Aleluia, vai passando. E era isso. Então você começava a ver vidas chegarem, pessoas chegarem. Vamos, cidades sendo construídas, tudo ao redor daquilo. Isso. Deserto não tem vida. Fala para alguém que está do seu lado: o deserto não tem vida. Mas onde o rio de Deus chega,
tudo é transformado. Vai passando as fotos, tudo é transformado, tudo é transformado. Os animais chegam, e eu via que chegava pássaros. Eu não via pássaro no deserto, mas onde passava o rio, os pássaros chegavam, os animais chegavam, as pessoas chegavam, a economia era mudada, a prosperidade chegava, tudo isso acontecia. E eu vi isso lá. E sabe o que eu entendi? Que o Espírito Santo fez eu entender que não importa quão árida seja a terra, onde chega a água e o rio, tudo se transforma. Aí Jesus falou, mas do seu interior vai correr um rio. Porque você sabe quantos desertos estão ao redor de ti. Você sabe quantas terras áridas, quantas terras secas, que não há vida, que está tudo árido, que está tudo feio, que parece que não há maneira de mudar. Aí Jesus fala assim, não, há um deserto, ali não há vida, ali há morte. Mas onde a vida chega, nem a morte pode parar. Aí então sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer, aleluia, que cada um de vocês seja um manancial de água, seja um rio transbordante. Que não importa se você chegar a um lugar que tem morte, onde você chegar, você vai levar a vida, você vai mudar o ambiente. Diga para alguém do seu lado, você vai mudar o ambiente. Você vai mudar o ambiente do seu país. Você vai mudar o ambiente da sua cidade. Você vai mudar o ambiente da sua casa. Vamos, fale para alguém. Fale para alguém. Você vai mudar. Fala para alguém, você vai mudar. Fala para a pessoa do outro lado, você vai mudar. Mas tem morte, mas a água da vida é vida. Por isso a morte não pôde parar o autor e consumador da vida eterna, o nosso Senhor Shakamara, não pôde. Por quê? Porque mas a única maneira que um rio possa existir é que as fontes e as nascentes possam transbordar. Então se você não transborda, não há rio. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, se você não transborda, não há rio. Se você não transborda, não há mudança. Se você não transborda, você não muda ambiente. Por que tem igrejas? Por que tem ministério que não muda ambientes? Nós fomos criados para mudar atmosferas. Não, você não está me entendendo. Eu falei, você foi criado para mudar a atmosfera. Vocês foram criados para Alcançando Vida foi criado para mudar a atmosfera, para criar ambiente, entrar em deserto, entrar em terra seca e levar a vida e trazer a... Eu estou falando de você. Vamos. Eu estou falando de você. Vamos falar, Deus está falando de você. Olha para alguém, diga, Deus está falando de você. Diga para alguém aí, Deus está falando de você. Ai, vamos, fala. Ei, Deus está falando de você. Deus está falando de você. Fala para alguém, Deus está falando de você, apóstolo. Deus está falando de você, bispo. Deus está falando de você. Deus está falando de ti, pastora Irma. Deus está falando de ti. Deus está falando da tua família. Deus está falando dos seus filhos. Deus está falando da tua casa. Deus está falando da tua empresa. Deus está falando do teu sonho. Deus está falando de você. Deus estava falando de você na Europa. Deus estava falando de você na Europa. Eu acho que aqui tem fontes de água viva, que Deus vai usar para mudar deserto, que Deus vai usar para mudar ambiente, que Deus vai usar para levar vida. Jesus comparou o fluir, a unção do Espírito Santo a um rio. Correrão rios. Diga, eu tenho um rio dentro de mim.
rio. Quantos estão ouvindo? Eu tenho um rio. Quantos estão ouvindo? Você é um rio, porque Jesus não mente. E Ele falou que se você crer, você vai fluir. Ele não perguntou se você é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Ele não perguntou se você tem diploma, se você tem título. Ele falou: se você crer. Se você crer, se você crer, você vai ser um rio. Você pode parecer pequenininho, você pode parecer um coitadinho, você pode parecer que não é nada, mas essa fonte vai se tornar um rio, e esse rio vai correr, e esse rio vai mudar. Ei! Oh! Sem transbordar não há rio. Diga: sem transbordar não há rio. Agora, o que acontece quando você transborda? Você sabe o que acontece quando você transborda? Dê um sorriso para essa pessoa que está do seu lado. Você sabe o que acontece quando você transborda? Agora responde e fala assim: você transforma o ambiente que te rodeia. Fala para ele, fala para ela. Sabe o que acontece quando você transborda? Não é tua roupa de Calvin Klein. Não é o que você tem por fora, é o que você tem por dentro. Ele falou assim: mas eu não tenho roupa de marca, eu não tenho sapato de marca, eu não tenho diploma, eu não tenho título, eu não tenho anel de bacharel, mas é aquilo que está dentro, não é o que está de fora. O que transforma é o que está dentro, não é o que está fora. É o rio, é o rio, é o rio, é o rio, é o rio do seu interior. Toca no seu interior, toca, é do meu interior, é de dentro, não é de fora, é de dentro. Vamos, ativa, mexe com esse rio, toca no rio, é o que está dentro, não é o que está fora. Jesus não falou do seu exterior. Cadê a pastora que estava cantando? Vem, ajuda aqui. Onde está? Vem. Fala: não é o que está fora, é o que está dentro. Não é a tua beleza corporal, não é a tua roupa, não é o teu exterior, é o teu interior. Fala para alguém: é o que está dentro, é o que está dentro que muda, é o que está dentro que transforma, é o que você é por dentro, não é o que você tem por fora, não é o teu carro, não é a tua casa, não é o que você é por fora, é o que você é por dentro. O que vai acontecer quando você transbordar? Você levará a vida onde há morte. Eu falei: você vai levar a vida onde há morte. Você alimentará espiritualmente a muitos. Você encherá muitos estanques e reservatórios, que são vidas que se beneficiarão do seu rio. Porque Jesus mudou a vida de tantos. Se Ele estava como homem, e ainda que Ele era Deus, mas não manifestou como Deus, manifestou como homem. Por que então Ele mudou a vida de tantos? Mudou o ambiente, mudou as pessoas, porque Jesus tinha um rio que fluía dentro dele. Em Lucas capítulo 4, versículo 1 diz assim: Jesus, pois cheio, diga cheio, cheio do Espírito Santo, voltou para o Jordão. Então Jesus estava cheio. Ele era a fonte transbordando por onde passava. Os cegos viam, os surdos ouviam, os mudos falavam, os paralíticos caminhavam, os endemoniados eram expulsos. Onde havia fome vinha alimento, onde havia tristeza vinha alegria, onde havia tormento vinha paz. Ele fluía para um lado, ele fluía para ele estava cheio. A Bíblia estava, aí ele transbordava um pouquinho aqui, aí ele em outro lugar ele transbordava outro pouquinho lá, ele ia ali transbordava outro, porque Jesus estava. A única maneira de você transbordar é que você esteja cheio. E sempre que o Espírito Santo está sobre alguém, é para causar uma ação, diga uma ação, um impacto, para mudar algo ou alguém. Ele mudou a vida e os ambientes por onde passou.
E os discípulos só puderam ir a Jerusalém, Judeia, Samaria e os últimos da terra, quando foram cheios. E por que eles não foram antes? Porque ainda não tinha sido cheio. Então eles ainda não estavam transbordando, eles ainda não estavam. Aí Jesus falou: permanece na cidade até que do alto sejais revestido de poder. Aí de repente ouviram um som de rio de fogo. Diga para alguém que está do seu lado: rio de fogo, línguas repartidas como de fogo. E começaram a falar em outras línguas. E todos foram, porque Jesus estava, e eles foram cheios. E agora eles estavam preparados para transbordar. E por onde eles passaram, eles transbordaram na vida de outros. E a razão pela qual Deus quer te encher é porque Ele quer que você transborde sobre a vida de alguém. Alguém que está necessitado, alguém que está morrendo, alguém que está sozinho. Fica de pé. Alguém que está gritando socorro. Alguém, quando nós vimos no carro, alguém estava falando assim: eu estou com sede, você tem um pouco d'água aí? Porque eu estou com sede, eu preciso de água. E Deus vai fazer de você um rio que vai transbordar.